Sejam bem-vindos. Retomamos a partir de hoje o espaço Roteiro Associativo, onde vamos falando de associações e vamos começar com uma das associações mais emblemáticas do Conselho, arrisco-me a classificá-la desta forma, é a Associação Amigos do Pedal. O nosso convidado de hoje é o presidente da Associação, Paulo Machado Riva, a quem eu agradeço o facto de ter aceitado o convite para nos falar sobre os futuros eventos da Associação. Olhamos também um pouco para o passado e para o início da Associação e vamos começar exatamente pelo princípio. São 15 anos de associação, penso eu, julgo Sim, saber, 15 sim. para 16. Quando, em junho de 2006, quando o Zezé Ruivo lançou uma... Foi mesmo ao fundo da arca, como diz o outro, foi mesmo ao baú lá abaixo de tudo. quando ele lançou o primeiro repto para começarem a juntar bicicletas e a fazer caminhos, e fala-se do lendário caminho português de Santiago, que memórias vêm desse tempo, que depois foi a gênese do arranque desta associação. Mas quais são as primeiras memórias desses tempos? Já antes de mais nada, obrigado pelas palavras e também agradecer ter a possibilidade de estar aqui, digamos, e também contar um pouco a nossa história, que realmente tem um pouco de tudo. Falar desses tempos é algo muito ternurento, porque de facto havia muita inocência, havia uma falta de experiência, era aventura pela aventura, havia pouco cuidado em tudo e talvez seja realmente os melhores momentos. Pá, os melhores momentos são sempre os primórdios, quando a gente começa e não tem noção naquilo que se está a meter e fica à memória, porque esses tempos são irrepetíveis. Enquanto os eventos são repetíveis, os passeios são repetíveis, sei lá. Esses não, porque são irrepetíveis, porque a experiência era tal, a inocência, sobretudo, era tal, até o equipamento, a própria bicicleta e o próprio equipamento nos trazem realmente momentos pá, muito, muito, muito bons. E sim, foi o início de tudo, foi uma brincadeira de fazer os caminhos de Santiago, que depois na altura também se juntaram mais 2 ou 3 amigos e ficou o bichinho, a verdade é que ficou o bichinho. As memórias essas não se podem contar porque O que aconteceu lá fica lá. exatamente, essas e outras têm que ficar lá, não se podem trazer, pelo menos para público. Mas sim, foi aí que tudo começa e aí que começa a verdadeira paixão pela bicicleta. Eu nunca deixei a bicicleta desde miúdo, mas sinto que de facto, depois desse momento, a bicicleta ficou a fazer parte da minha vida permanentemente, para quase tudo e para, acima de tudo, para a diversão e para o desporto e para a melhor qualidade de vida. Depois ela vai aumentando conforme as pessoas vão se aproximando deste grupinho, na altura ainda muito informal, mas sim aliciadas pela noturna, pelo passeio, pelo fim a petiscada e a cervejinha que corria. E sim, as coisas foram crescendo, as exigências também. A visibilidade também nos ajudou, porque no início não havia redes sociais, mas havia blogs, e nós tínhamos o nosso blog, que era Grandes Pedaladas, não tenho erro. E isso foi atraindo pessoas, foi atraindo oportunidades, e, pronto, e a partir daí, entre muitas coisas sérias e muitas brincadeiras e muitas aventuras, ficaram enormes amizades para a vida, amigos, de facto, aquilo é quase uma família hoje, em que as questões pessoais se cruzam, os familiares também, a interajuda, muito para lá da associação, ficou ali realmente um grupo de amigos extraordinário. E no ápice passaram 15 anos. É verdade. Esse primeiro desafio resulta que vale a pena, porque a associação já é uma associação transversal, já é conhecida a nível nacional e não só, e é um orgulho, naturalmente. Sim, não, de facto é. Pensar que em 2006 que a gente pudesse chegar aqui hoje, não, nunca. Nem nos melhores sonhos que a gente às vezes tem na cama, nos nossos lençóis, com a nossa almofada, sonhamos com coisas para a nossa vida, anseios, expectativas que temos. Nunca pensámos chegar onde chegamos. Isto foi realmente algo que se foi construindo, muito à custa dos próprios recursos humanos que a própria associação foi ganhando e, de facto, e o nível de exigência desses recursos humanos acabaram para nos trazer para coisas muito sérias, muito grandes, de uma dimensão que, sinceramente, às vezes parando ainda hoje em dia, assusta um bocado a dimensão daquilo que nos metemos na forma como estamos. Porque existem empresas de eventos desta dimensão e até maiores.
sem problema nenhum de assumir isso. Mas a verdade é que nós não temos um único profissional a tempo inteiro, nem a meio tempo nós não temos profissionais. Nós continuamos a fazer isto com a prata da casa, um grupo de amigos em que já se juntam as mulheres e os filhos de muitos deles, e pronto, e de facto a responsabilidade é enorme, porque continuamos todos nós a ter os nossos empregos, de segunda a sexta, as nossas obrigações e as nossas responsabilidades, a que acresce eventos de uma dimensão que de facto deveriam estar alocados a uma empresa profissional, porque as 24 horas são já as maiores do mundo, e portanto só isto arrepia um bocado. O do Atlo continua a ser o maior de Portugal, e depois temos outros eventos de dimensão igual a ambientes de... Veja, nós vamos ter agora já no dia 6 de novembro às 3 horas, faltam 3 semanas e nós já estamos com 600 inscritos. Os 600 inscritos obrigam uma logística enorme para que a estes atletas e, digamos, os familiares que vão acompanhar, nada falhe. É uma máquina enorme que é preciso montar e é montada ao fim de semana, porque nós não temos à semana quem trabalhe, porque nós temos de trabalhar, porque o nosso sustento não é os eventos. Mas é verdade que nós continuamos metidos nesta loucura saudável, porque também nos faz bem, a verdade também nos realiza, é uma maneira de estarmos mais vezes juntos, esta adrenalina positiva e que também nos faz bem a nós próprios. O realizar no fim as coisas correm bem torna-nos pessoas mais seguras, mais orgulhosos daquilo que fazemos. Nós tivemos, e porque de vento em popa foi-se andando até 2019, aparece a pandemia e teve que se travar a fundo. Passando esta fase, nós tivemos já a 4 de julho o 10º do Atlo de Vila Nova de Famalicão, um sucesso. Havia essa ansiedade, notava-se nos praticantes, e não só a ansiedade para que se voltasse ao convívio, se voltasse à competição, porque antes da competição há todo o convívio, há toda aquela situação, porque entrar em competição e chegar ao fim e ganhar não é para todos. Há aquela face do convívio. Notava-se que havia essa... Havia aqui um enorme mix. Havia quem tivesse uma enorme vontade de voltar à competição e havia quem tivesse vontade, mas tivesse receio. Havia aqui, de facto, não era fácil arranjar aqui um equilíbrio do timing e do regresso, porque se havia muita gente que tinha vontade de ir, se calhar no dia depois podia não ir com medo, ou até a própria esposa ou a mãe não aconselhar, pelo medo do contágio. É verdade que 2019 traz para nós, a Associação, um enorme problema, como para muitas outras entidades, mas é da Associação que falamos, porque temos encargos fixos, desde alugueres, desde rendas, seguros, etc., que temos que fazer frente. Portanto, não sei que é um enorme problema. Da nossa parte também havia alguma necessidade de voltarmos, porque o dinheiro saía e como a associação não tem dinheiro, tinha que sair do bolso de alguém particular. A necessidade de voltar era uma forma de ter receitas para começar a recuperar o prejuízo que se acumulou, durante este ano e meio. A vontade de voltar para além da parte financeira tinha a ver também, que eu acho que todos nós temos que começar a desbloquear. E, portanto, e na altura, com o Presidente da Federação de Triatlo, porque acho que com a Federação seria mais fácil o regresso, pelas garantias da própria Federação que dava, pela própria ponte com a delegada de saúde, ser através de uma federação e não de uma associação normal, como seria talvez mais fácil se fosse uma empresa. Só que nós não somos uma empresa, somos uma associação de amigos, e portanto juntar aqui a federação deu aqui o clique para aquilo que eu acho que era importante. Era, de facto, trazer ao norte, e principalmente a Famalicão, que é o que me importa, os eventos, porque entretanto não tem havido nem provas de atletismo, nem provas de BTT, como é sabido, pelo contexto em que vivemos. E, portanto, nós arranjamos aqui uma fórmula que na altura apresentámos à Federação, que adorou. A Federação apresentou à delegada, que a aprovou sem qualquer reservas, e o trazer o duatlo de uma forma controlada, que foi um enorme sucesso, onde se sagraram, porque era a prova única, onde se sagravam os campeões nacionais do duatlo cross, provou que o modelo servia, e provou, para tranquilizar as famílias, porque passado 15 dias o relatório da delegada é que nenhum daqueles 300 e não sei quantos atletas teve contágio ou teve exposto ao contágio. Portanto, o modelo serviu, e isto também serviu para todos nós, principalmente os atletas, mas nós também organizadores, desbloquearmos, porque estamos todos um bocado bloqueados ainda com as máscaras e com os géis e com o contágio, para continuar a progredir. Felizmente também, verdade seja dito, que a questão da vacina a nível nacional foi um sucesso estrondoso.
Aí muito devemos a todas as entidades, câmaras, delegadas de saúde, o Ministério, o próprio Almirante, e isto também ajuda a que as pessoas vão desbloqueando. Mas a verdade é que as provas não regressam, não continuam, não há forma de nós trazermos o atletismo para a estrada. Temos aí apontado a meia maratona, o BTT, nós lá estamos outra vez, uma vez mais, na frente do pelotão, a tentar desbloquear, a abrir caminho para que de facto o desporto volte, porque o desporto é fundamental, Jorge Humberto, por tudo. É fundamental porque cria qualidade de vida às pessoas. Confere-nos sanidade mental também, não é? Muito. E a amizade, e o contacto, e o abraço, e o afeto que nós, latinos, tanto gostamos, principalmente nós portugueses, e acima de tudo também a qualidade de vida e também a nossa autoestima, porque a verdade é que a superação de obstáculos torna-nos pessoas mais seguras, mais confiantes, e por isso a nível de saúde, e o que isso implica, a nível do Sistema Nacional de Saúde, são pessoas muito mais saudáveis, menos medicação, tudo por aí fora. Podíamos aqui falar uma hora dos benefícios do desporto e obviamente a competição ativa ao desporto. Porque se a gente tendo uma prova, aumenta a carga de desporto que fazemos nos meses antes para que estejamos informes. Tudo isso é benéfico. Tudo isso é benéfico, é verdade. As 3 horas noturnas de BTT estão de volta, como já fomos referindo. Vai ser no Louro. 600 inscritos já. Neste momento. A meta... Qual é o número? É difícil aqui de dizer a meta. Não, vai entender. No fim vai entender. Não há aqui nenhuma habilidade. Tem muito a ver em equipes a solos ou em equipes a duplas. Ou seja... O nosso problema tem a ver com o número de bicicletas no percurso. E aí sim nós não queremos ultrapassar as 400 bicicletas no percurso. Mas isso tanto pode dar 400 inscritos como pode dar quase 800. Vai depender do número de duplas que se inscreverem, porque a dupla só ocupa uma bicicleta no percurso. O nosso problema é o percurso, que não é problema nenhum, porque uma prova deste género normalmente tem um percurso na casa dos 5, 6 km. Nós estamos com um percurso na casa dos 9 km, precisamente para que haja distanciamento no percurso. A área de paddock é enorme. Aquilo dava para meter lá 3.000 atletas e quando nós iremos meter na casa dos 700, penso que seria o número máximo, mas lá está, vai depender como as inscrições querem aqui, mais em duplas ou mais em solo. E, portanto, há ali todas as condições para que, primeiro, para que realmente a gente cria ali um grande número de atletas, até para que as outras organizações, as outras associações pequenas como as nossas, retomem também as suas atividades, e isto de facto é fundamental até para trazer a própria relação entre nós, que continuamos sem querer agarrados a vícios, muito agarrados em casa, poucos convívios, e faz muita falta. Paulo, 3 horas noturnas, à noite o espetáculo é maravilhoso. Não é? Ver aquelas, imagino que a gente chega às 400 equipes, naqueles montes, naqueles bosques, naquelas margens de rios, aquelas luzes para cima e para baixo, com aquela dupla tonalidade, a da frente é branca, a de trás é vermelha, mais toda a envolvente junto do paddock, permanentemente aquela dinâmica. De facto, quando penso que em 2012 arrancamos para fazer as 3 horas noturnas, era para ser citadina, era para proporcionar esse espetáculo dentro da cidade. Como sabe, penso que sabe, foram as primeiras 3 horas noturnas do país, e lá está em citadinas, precisamente porque este espetáculo que nós tínhamos aprendido nas 24 horas, que se corre à noite, se vê que no monte tem uma espetacularidade muito própria, dentro da cidade é ímpar. Nós ainda não viemos para a cidade, lá está, porque é preciso ir desbloqueando as pessoas, e achamos que trazer neste momento para dentro da cidade as 3 horas podia, para alguns, não é para muitos, mas para alguns, ser incomodativo pelo contexto, digamos, em que vivemos. Mas sim, elas no Louro terão essa parte um bocadinha urbana, que o próprio Louro tem, mas vai ter muito de monte, muito de bosque, muito de margens de ribeiros, o que proporciona, de facto, ao atleta um momento único, mas para quem está a assistir, um momento muito giro, um espetáculo muito bonito. Naturalmente, pensamos também na segurança dos atletas e na segurança dos espectadores. Há zonas definidas. Como é que vamos estar nesse aspecto, em termos com a colaboração com a Polícia Municipal? Como é que vamos estar? Aqui a nossa preocupação número 1, até porque os nossos eventos são marcados mais pelo lazer, que propriamente pela competição. Nós privilegiamos muito o lazer desportivo na competição, mas não, digamos, a competição pura e dura. E a prova é
que ao longo destes anos todos nunca tivemos prize monies, prémios em dinheiro, para cativar grandes nomes do atletismo, porque lá está, dava-nos mais prazer ver o Jorge Humberto a subir ao pódio que propriamente o David Rosa a subir ao pódio. Portanto, a nossa vontade aqui é, de facto, trazer, digamos, o comum desportista ou o comum atleta para a competição, para que ele também aí se realize. A parte de segurança foi sempre o nosso mote número 1, até porque qualquer atleta que tem que ir para o hospital, entre aspas, estraga-me a prova. Estraga-me, porque desde logo, a partir dali, eu tenho 2 ou 3 pessoas que o sabem, eu tenho que ir para o hospital, eu quero saber como é que está a pessoa, a prova para mim é de somente importância. E tem lá pessoas extremamente, até mais capazes que eu, para dar continuidade à prova, eu é que tenho que estar no hospital. Porque estamos a falar de uma pessoa que há de ser filho de alguém, e marido de alguém, e pai de alguém, e de facto a questão da segurança para nós é fundamental. E por isso, os enormes meios raramente vistos em qualquer prova. Nós iremos ter 3 ambulâncias no terreno, mais de 6 bombeiros, iremos ter mais de 20 escoteiros, iremos ter 3 viaturas da GNR, e com mais de, se não tenho erro, 10 agentes da GNR, principalmente para aquelas estradas com mais acesso. Vamos ter cerca de uma dezena de motas, vamos ter mais de 18 comissários. Eu estou aqui, os meios colocados aos terrenos são sempre poucos para que a gente possa garantir, dentro do possível, um percurso seguro. Não é possível porque o percurso não é propriamente o circuito do Estoril ou um circuito com muros, não, aquele que corre entre caminhos, bosques, estradas, bosques, montes, etc. Zonas agrícolas. Tudo também. é possível aparecer um trator, tudo é possível um morador sair de casa ou entrar em casa. E, portanto, os atletas sabem que a estrada é aberta. O que nós tentamos alocar é meios no terreno e avisos, junto com o próprio Presidente de Junta, da população, para que naquela hora, de facto, se evite. E depois, dentro dos acessos ou putativos acessos que possam acontecer, nem que seja no meio do monte, por causa dos montares, que também tem um monte deles, a gente tenta colocar escoteiros e comissários por forma a garantir, entre aspas, a maior segurança, em aspas, a maior segurança possível ao percurso. Portanto, os meios são enormes para o público. O que nós temos feito e vamos continuar a fazer daqui até lá é apelar ao público que ainda não se dirige ao paddock, porque normalmente é a zona de maior espetáculo, a zona onde realmente os familiares e os amigos gostam de estar, porque têm acesso às classificações. Nós iremos ter, através da classificações.net, o nosso site terá um link onde digamos, os familiares podem estar no monte ligados ao telemóvel, sabem ao segundo o que está a acontecer, os tempos mal o atleta passa na meta o tempo é-lhe atribuído e o lugar à geral ou no escalão. Portanto, os familiares podem estar espalhados ao longo do percurso com o telemóvel na mão e vão acedendo à performance do filho, digamos, do atleta a quem estão a acompanhar, e pedimos, vamos continuar a pedir que ainda não se dirigem digamos, à zona que nós chamamos de paddock, para que não haja um aglomerado, para que a gente possa ainda, dentro do possível, manter algum afastamento, colaborando assim com o Serviço Nacional de Saúde e não complicando a vida deles e depois complicando a nossa vida, porque se houver ali um caso, vai haver vários, isso nem é bom para quem fica afetado, nem para a vida profissional deles e obviamente pode voltar aqui a levantar alguns medos que nós queríamos ver de todos erradicados das provas. Quando falamos de escalões, estamos a falar a partir de que idades e até... As 3 horas não permitem jovens abaixo dos 18 anos. Não, podem em duplas, logo que vão com uma pessoa mais velha, ou seja, nós podemos ter lá jovens dos 14, a partir dos 14 anos, mas só pode um por equipe, o outro tem que ser uma pessoa mais... A partir dos 18 anos temos escalões, penso de 10 em 10 anos há um escalão masculino ou feminino, onde, para além da luta pela geral, cada um, obviamente, imagina uma pessoa da minha idade, com 60 anos, já não tem beldade de discutir a geral, e portanto, mas tem o seu escalão, e portanto tem o seu escalão, que hoje mais de 60, se não tenho erro, pode disputar, ou seja, nós poderemos ter assim no percurso diversos atletas envolvidos em inúmeras competições, sejam eles, sejam elas, porque há depois aos escalões das diversas idades, o que torna aquilo também mais aliciante, porque a parte competitiva também é giro. Para além de outra competição, que eu acho que é mais saudável e a mais divertida, que é as lutas entre os próprios grupos, lutas saudáveis. Sim, sim. Obviamente que amanhã, se eu entrar numa prova, eu vou querer ficar à frente do Jorge Humberto. Claro. É óbvio. Isto nem é feijões. Isto nem é feijões. Portanto, essas lutas internas também é giro, é muito giro de acompanhar, de ver as bocas
aquelas provocações entre eles, é muito giro de acompanhar, de facto. Há essa noção de que com a chegada da Associação Amigos de Pedal exponenciou-se a prática saudável das bicicletas em Vila Nova de Famalicão. Juntamente com isso, tem contribuído também a Câmara Municipal, que tem e tem potenciado não só a zona urbana, como outros locais com zonas onde se pode andar de bicicleta de forma segura. Isso também é um contributo bom ver que cada vez mais gente vai se dedicando a esta área. Jorge, a bicicleta traz isso e a associação tem sido sempre junto da Câmara, e não só da Câmara, mas em outros fóruns, reivindicativa, digamos, de uma mobilidade mais suave. E eu acho que não tem a ver com a associação. Eu acho que nós temos que ouvir o planeta. Se nós ouvirmos o planeta, nós todos temos que mudar mentalidades. Claro que ajuda muito, não ajuda muito, ajuda imenso, quando a Câmara se envolve com políticas mais fortes aí e maiores investimentos. Eu sou do tempo, Jorge Humberto, em que normalmente não se passava na passadeira. E quando se começaram a aparecer as passadeiras, toda a gente se ria das passadeiras. Pensam que vão lá acima a passar pela passadeira. Não, vamos a direito. E é verdade que hoje as passadeiras quase não têm que ter cuidado. Os automobilistas, instintivamente, paramos todos para dar prioridade ao peão. O que se pretende com as vias cicláveis é algo do género. E isto vindos a ganhar, isto demora décadas. Nós já há alguns anos que andamos a reivindicar as vias cicláveis em Famalicão, bem como a via ciclopedonal, porque imaginem só este cenário. Se no dia que as vias cicláveis forem extremamente seguras, como são hoje uma passadeira, eu estou convencido que nós pais teremos todos à vontade para deixar os nossos filhos ir para a escola. E agora imagine todo aquele espaço canal da via ciclopedonal, desde Gondifelos até Famalicão. É um enorme número de jovens que estudam em Famalicão, ou que estudem onde quer que seja, ou inúmeros trabalhadores, é que será um espaço canal privilegiado para que a bicicleta o faça mais rapidamente. Não quer dizer que não se possa fazer a pé ou trotinete, mas a bicicleta traz-nos mais rapidamente. E depois, saindo da via ciclopedonal, podermos ter vias cicláveis até às escolas, ou até ao centro da cidade, ou até ao comércio, eu acho que está na hora de todos mudarmos mentalidades. Até porque, primeiro, é um enorme ganho financeiro. Pronto. Todos nós nos movemos, infelizmente, pelo dinheiro, mas é verdade, não vale a pena. É um enorme ganho financeiro o carro ficar em casa, até o preço da gasolina, a 1,80, já algumas bombas a 2 euros o litro, e não penso que isto possa mudar, pelo contrário. Depois os carros elétricos, para já ainda estão extremamente caros, para a gente se dar a beldade de poder comprar um carro elétrico. A bicicleta até porque Famalicão não é assim tão montanhoso, portanto é relativamente plano, por um lado. Por outro lado, não chove assim tanto. Nós vamos em outubro e eu sinceramente me atrevo-me a dizer que poucos dias choveram. Portanto, eu atrevo-me a dizer que nem que seja 60% dos dias são dias em que realmente a bicicleta pode ser usada. Ora, isto é um enorme ganho a nível de saúde, a nível financeiro, e, portanto, só compete aqui à Câmara, de facto, hoje investir dinheiro, sujeitar-se à crítica. Eu sei que a crítica tem sido enorme pelos velhos do Restelo, que nunca conseguem ver mais à frente que o seu próprio umbigo, mas, de facto, se hoje as vias cicláveis estão meias vazias, que é verdade, o que se pretende é que elas vão enchendo, e se calhar vai demorar uma década, se calhar este investimento pode demorar meia década, não estou a fazer futurologia, mas acredito que não vai ser de um momento para o outro com o Jorge Humberto, pegando a bicicleta para vir trabalhar. Mas é verdade que as vias cicláveis, tornando-se seguras e existindo, permite que as pessoas possam usar mais a bicicleta. E esta, de facto, foi uma das coisas que começou em 2009, não em 2006, no nosso pensamento. Criar aqui hábitos, condições, pressionar. Aliás, em 2010 começam a aparecer na Câmara os primeiros suportes de bicicleta para que as pessoas possam deixar a bicicleta amarrada. Pronto, é um caminho que a gente sabe que demora. Nós sabemos que tudo isto demora muito tempo, mas temos que começar um dia. E a Câmara Famalicão, felizmente, recentemente aderiu, e aderiu de uma forma forte, um investimento claro, uma imagem dura daquilo que realmente queria e pretende para Famalicão. E claro que todos nós, não é os ciclistas, todos nós só podemos agradecer, porque quanto mais pessoas aderirem à bicicleta, menos carros há na estrada. Portanto, o tráfego também baixa. O tráfego baixando é mais fácil a gente chegar e não ter que estar em filas. O meio ambiente agradece, porque haverá menos monóxido de carbono no ar.
E nós, quem aderir à bicicleta, ter essa felicidade, ter um momento de prazer, faça o seu jogging, escusa de pagar o ginásio, faça ali o seu momento de desporto, vai e vem, e no fim do mês vai perceber que o dinheiro começa a sobrar. Muito bem. Voltando aqui às 3 horas noturnas BTT, portanto, ainda há inscrições abertas. Valor de inscrição e vamos aos horários também. A prova acontece num sábado entre as 18 e as 21. Portanto, elas serão noturnas, porque nessa data, 18 horas, terá aquele lusco-fusco, 19 é completamente escuro. O preço a solo é 15 euros e a dupla é 20 euros. Lá está, nós pretendemos aqui incrementar, a dupla fica muito mais barata, bastante mais barata, porque a intenção é que venha o pai e o filho, a esposa e o marido, os cunhados, sei lá, juntar aqui a família, lá está, porque sempre tivemos isto, juntar a família à volta do desporto para conseguir assim trazer mais praticantes para a modalidade. Eu sei que os membros da associação, o seu presidente, estão sempre a pensar no que vem a seguir, já estão em termos de programa e com esta nossa nova vida, vamos chamar assim. Há muitos que dizem que é a segunda oportunidade ou mais uma oportunidade depois da pandemia, as coisas ainda não estão a 100% seguras, mas já se vai pensando em mais atividades, em termos de programas, em termos de agenda da associação? Nós, neste momento, terminando isto, aliás, já estamos a fazer uma ronda pelos parceiros a preparar 2022. 2022 será um ano, para nós, conforme estamos a conceber, um ano normal, aquilo que era o normal. Em 2019, iremos voltar novamente às 3 provas por ano, mais os passeios solidários com os bombeiros, mais o famoso passeio solidário do Rojão. Ou seja, nós não queremos deixar de ter a parte solidária muito, muito forte no nosso evento, e nós temos organizado os passeios, que é dos bombeiros de cima, que é de baixo, total disponibilidade em que a receita é toda ela para os bombeiros, seja alimentar quando é os bombeiros de Famalicão, quer é quando é financeiro, quando é os bombeiros famalicenses. Portanto, isso iremos continuar. Iremos continuar com o passeio do Rojão, talvez seja o passeio mais antigo da região. Lá está, com uma entidade. Quem for não tem que pagar nada, só tem que aparecer e trazer um bem alimentar que será entregue a IPSS. E sim, iremos depois voltar também à parte de competição, trazendo novamente as três provas. Não queríamos garantir aqui que voltam as 24 horas. As 24 horas não temos a certeza, temos que ir andando, porque nós estamos a falar num evento, num recinto em que tem sempre permanentemente 5, 6 mil pessoas. Desde logo os atletas, desde logo as equipes que mantêm os atletas 24 horas alimentadas e hidratadas, e depois os familiares e os patrocinadores. Aquilo é um evento que passa por ali cerca de 20 e tal mil pessoas e que tem permanentemente no recinto no mínimo 3 mil pessoas. E isto de facto ainda não é confortável para a nossa organização expor os atletas, familiares e patrocinadores enquanto realmente isto não ficar completamente erradicado e passar a ser, digamos, uma gripe normal, que ainda não é. A expectativa de todos nós é que isto, se calhar, irá ficar, mas irá ficar como uma gripe normal. E quando isto não acontecer, não temos a certeza se é 24 horas em 2022, se é apenas em 2023, mas sim, iremos manter as outras provas, que rotativamente a gente fazia, e poderemos voltar ao raid, poderemos voltar ao triatlo, que é algo que a Federação nos tem pressionado muito, porque o modelo ensaiado em Famalicão na altura foi um sucesso, que parou, porque é um sucesso no interior do país, onde não há albufeiras nem mar, e portanto é algo que a Federação nos pede. Gostaria de novamente fazer aquela equipe Gold, que eram 4 ou 5 grandes eventos no país com aquela modalidade, mas sim, acima de tudo estamos a abordar já os parceiros, porque sem eles não há 2022, eles são estruturais nesta caminhada que nós temos, porque os eventos aos preços que fazemos não cobram as despesas nem de perto nem de longe, e vais saber quanto custa uma meia maratona no Porto e quanto custa, e uma meia maratona é uma prova de 2 horas, agora imagino uma prova de 24 horas, os custos que aquilo tem, só energéticos, esqueça, é uma máquina muito, muito grande e muito pesada. Mas sim, já estamos a trabalhar em 2022 com algumas ideias novas, com outras que passam quase a ser novas, porque há 2 anos que nós fazemos, mas sim, estamos com enormes ganas que venha de 2022 e acima de tudo que a pandemia vá embora.
É verdade, que a pandemia vai embora. Vou naturalmente agradecer o facto de ter aceitado o convite para falar sobre a Associação Amigos do Pedal e sobre estas 3 horas noturnas BTT. É um até já, como sempre, porque Sim, nós sempre, ciclicamente, temos sempre que conversar sobre as Jorge, é um atividades prazer da estar aqui a Associação. falar consigo e sobre aquilo que eu mais gosto. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Já então mais uma prova, o regresso paulatino às provas da Associação Amigos do Pedal, 3 horas noturnas BTT, estão de volta. Não se esqueçam, dia 6 de novembro, às 18 horas é o início desta prova, até às 21. Inscrições abertas, já sabem, elementos no formato individual 15 euros, em dupla 20 euros, preço acessível para que se faça mais umas 3 horas noturnas de BTT em convívio salutar, desporto, saúde, é assim sempre a mensagem também da Associação Amigos do Pedal. Muito obrigado.